Bom dia, meus queridos alunos. Infelizmente, por causa do isolamento, a gente não pode estar junto, né? Então a gente está tendo que adaptar aí as nossas aulas e hoje, por exemplo, a minha adaptação vai ser a gente fazer o gabarito da última ficha que a gente colocou para vocês na semana passada, tá? E aí apenas com o meu áudio aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de interação. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, usem a plataforma, tá? Quero mais participação aí dos meus alunos para me darem pelo menos um retorno se está sendo satisfatório ou não. Estou pretendendo começar a fazer videoaulas para vocês, até para vocês poderem contemplar a tamanha formosura, tá? Que é a minha pessoa. Mas vamos lá, não vamos perder tempo, vamos rápido, tá? Essa fichinha então começou ali, né? Primeira questão, qual a sequência de eventos no desenvolvimento embrionário de um animal? Bom, então temos que começar a dizer que ocorreu já a fecundação, obviamente, e iniciou-se então o desenvolvimento embrionário, que vai ser caracterizado pelas fases de segmentação, que também pode ser chamada de clivagem. Logo depois nós vamos ter a formação da mórula, passando pelos estágios de blástula, de gástrula e depois o início da formação de órgãos e sistemas, que se chama de organogênese. E depois vai ter a última fase, então, que vai ser a fase de neurula. Questão de número 2. Explique qual a relação entre o tipo de segmentação e a quantidade de vitelo. Nós temos ovos com grande quantidade de vitelo e ovos com pouca quantidade de vitelo. Os que têm pouca quantidade de vitelo, eles são chamados de holoblásticos, e os que têm grande quantidade de vitelo são chamados de meroblástico. O holoblástico ele vai ter segmentação total, e o outro, obviamente, que não, tá? Vai ter uma segmentação parcial. O holoblástico ele pode ser chamado de, quando ele é total e igual, ele é chamado de, ele é classificado dentro dos isolestos e oligolestos. Ele pode ter uma segmentação holoblástica subigual, que contempla os ovos oligolestos, e ele pode ter uma segmentação holoblástica desigual, que vai contemplar os heterolestos. Já a segmentação meroblástica, que é parcial, ela vai contemplar os ovos chamados de discoidal e também os chamados de superficial. Questão de número 3. O que é segmentação total ou holoblástica do zigoto? É quando todos os blastômeros, tá, que foram formados através da clivagem, todos eles apresentam o mesmo tamanho, por isso que ela é chamada de igual, tá? Todos eles do mesmo tamanhozinho. Questão de número 4. Em que tipos de ovos a segmentação é total e desigual? É nos ovos heterolestos, como por exemplo o de marrã, tá? Número 5. Caracterize o embrião no estágio de desenvolvimento denominado de blástula. Tá? Vocês podem dizer que na fase de blástula há um acúmulo de líquido entre as células embrionárias, tá? Que vai formar uma cavidade no interior do embrião, que vai ser chamada de blastocele. Ok? Então, a formação então, desse acúmulo de líquido na blastocele. Questão de número 6. Em que fase da embriogênese humana podem ser obtidas células tronco-embrionárias? É na fase de blástula, tá? Denominada de blastocisto. Questão de número 7. No final da gastrulação de animais triblásticos podem ser identificados 3 folhetos embrionários. Quais são eles? A ectoderme, que é a mais externa, a mesoderme, que é a parte intermediária, a parte do meio, e a endoderme, que seria a parte mais interna desse folheto embrionário. Questão de número 8. Classifique os animais de acordo com a estrutura que o blastóporo da glástula origina. Bom, o que ela vai ser responsável por originar? Ela vai ser responsável por originar o protostômio, que dá origem à boca, e o deuterostômio, que dá origem ao ânus, tá? Então, animais que são protostomados são aqueles nos quais o blastóporo deu origem à boca. E os deuterostomados, ou deuterostômios, são aqueles nos quais o blastóporo deu origem ao ânus. Questão de número 9. Em que estágio embrionário se dá início da formação do sistema nervoso? É na fase de neurula. Questão de número 10. Se lhe perguntarem qual a diferença entre óvulo e ovo, óvulo vocês vão dizer que é o gameta feminino e ovo é depois que ele foi fecundado. Questão de número 11. Os mamíferos placentários são vivíparos. Como você justificaria a afirmação de que eles são vivíparos na letra A? Eles completam a resposta, né? Então eles completam todo o seu desenvolvimento embrionário no interior do útero da mãe. E nesses animais, que estrutura vai desempenhar as funções de saco vitelínico e alantoide? Vai ser a placenta. Fechamos então, vamos para as questões de múltipla escolha. Quando o biólogo descreve os equinodermos, estrela do mar e ouriço, como triblástico, ele está afirmando que esses animais têm 3 folhetos embrionários, tá? Então, alternativa D de dado. Questão de número 2. Associe
as duas colunas para responder esse teste. Então vamos lá. Oligolestos, número 1. Ovo com bastante vitelo? Não, ele tem pouco vitelo. Ovo que se segmenta totalmente. Ovo que se segmenta parcialmente. Figura embrionária. Ovo com pouco vitelo. Deu aqui letra E. Vamos eliminando. Letra A elimina. Opa, letra C. E a gente ganhou tempo na vida e já vamos nessa aqui, alternativa C. Questão do número 3. O esquema abaixo refere-se ao desenvolvimento embrionário de um Amphicyoxo, tá? Animal marinho invertebrado. Tá? É um protocordado, vamos dizer. Ele dá origem depois ao grupo dos cordados. Essa fase aqui é representada, então vocês têm aqui ó, uma célula se dividiu em duas, que depois se dividiram em 4. Tudo isso aqui são as segmentações, as clivagens que estão dando origem a blastômeros, ok? Essa fase é representada então pela segmentação ou clivagem alternativa B de bola. Questão de número 4. Considerando-se a origem embrionária da boca e do ânus, assinale a alternativa correta. O homem é deuterostome porque o blastóporo embrionário originou a boca, tal como nos peixes. Deuterostome e boca não, seria protostômio aqui, então está fora essa letra A. O Amphicyoxo é protostômio porque o blastóporo embrionário originou o ânus. Não, protostômio origina a boca, então também está errado essa aqui. Os equinodermos são deuterostômios porque o blastóporo originou o ânus, tal como nas aves. Essa aqui está linda, está maravilhosa. Vamos ganhar tempo na vida e vamos adiante para a questão de número 5. Questão de número 5 pede para a gente marcar verdadeiro ou falso, então vamos direto para as alternativas, tá? Chama-se blastômeros cada célula resultante da divisão do zigoto? Verdadeira essa primeira. O zigoto é o resultado da união de dois gametas haploides, que reconstitui o conjunto diploide de uma espécie, com certeza. Célula N mais célula N vai dar uma célula 2N. A segmentação do zigoto corresponde a uma série de divisões mitóticas que ocorrem após a fertilização e ativação do ovo. Também está bonitinha, essa aqui também está correta. Número 8, na espécie humana, a implantação do embrião no útero ocorre imediatamente após a formação do zigoto. Não. O que acontece? A fecundação ela ocorre na tuba uterina, tá? E lá na tuba uterina já começam as primeiras divisões celulares, antes então de ter a anidação do embrião na cavidade do endométrio lá no útero da mulher. Questão 16. As células envolvidas na formação do zigoto são óvulo, célula sexual feminina, e o espermatozoide, célula sexual masculina, ambas originadas por processo de meiose. Essa 16 está linda. E a 32, as fases de gástrula e neurula antecedem a mórula. Não, é mórula, gástrula, blástula mórula, blástula, gástrula e depois neurula. Então essa última aqui é falsa. Tá? E aí o somatório disso tudo aqui vai dar 23. Questão de número 6 pede para a gente fazer a relação tecido cartiloso, muscular, epitelial, nervoso e epiderme. Tá? Vamos lembrar só uma coisa, o tecido muscular, tá? E o tecido cartilaginoso é tecidos conjuntivos, tá? Todos eles são de origem mesodérmica, tá? O restante todo que aparece aqui vai ser de ou endoderme ou ectoderme. Então, 1 e 2 só pode ser mesoderme, ok? Então, vamos lá. Endoderme no número 1? Não, tem que ser mesoderme no número 1. Então, a letra A eu estou eliminando ela. Número 1 mesodérmico, número 2 mesodérmico, está bonito. A letra C também está eliminada, teria que ser mesodérmico aqui, mesodérmico, tá certo. Aqui, ó, errou, tá fora. Então, a gente ficou com aquelas ali. A 1 e 2, então é mesodérmico, tá? Vamos ver aqui o que é a estrutura de número 3, é tecido epitelial, tá? Tecido epitelial, origem dele é ectodérmica? Não, tecido epitelial tem origem endodérmica, tá? Questão de número 4, tecido nervoso, é ectoderme, tá? E depois a gente tem o número 5, tecido da epiderme, também com origem ectodérmica, alternativa correta, letra D de dado. Questão de número 7, a figura abaixo representa esquematicamente o corte transversal no embrião de um anfíbio, em fase final de desenvolvimento embrionário, tá? Então nós temos ali o que são as estruturas de número 1, número 2, número 3 e número 4. A estrutura de número 1, tá? A estrutura mais externa, então ela é a ectoderme. A letra A está bonita, a letra B está bonitinha, a letra C a gente elimina, tá? A D a gente deixa e a letra E a gente elimina. Estrutura de número 2, tá? Vamos localizar. Estrutura de número 2 está aqui, tá? Isso aqui vai dar origem depois ao tubo neural, tá?
Então, vamos ver, tubo neural, tá? Na letra A tá bonita. Tubo neural, notocorda na B tá fora e notocorda na letra D tá fora. Então eu fico com letra A já, direto, porque depois eu tenho a estrutura número 3 formando a notocorda e a estrutura número 4 formando a endoderme. Letra A, então. Questão de número 8. A questão de número 8 apresenta para nós várias segmentações, tá? Como eu posso ver aqui, eu tenho uma segmentação, ela é total, tá? E ela é subigual. Por que eu sei que ela é subigual? Olhem o polo. Lembra que a gente viu nos slides lá o que eu chamei de polo animal e polo vegetal, da quantidade de vitelo? Então eu tenho macrômeros na parte inferior e micrômeros na parte superior. Isso fica bem evidente para mim como sendo um ovo de anfíbio, tá? Que são classificados então como segmentação subigual, tá? Questão de número 9, eu tenho então o esquema abaixo representa o embrião do anfiquiotso, os números que se referem ao celoma e à mesoderme são respectivamente. Olha só, ele está com um pontinho ali, não sei porquê, mas não é aquela alternativa ali. Eu acho que eu fui clicando, né, enquanto eu fui falando, deve ter sido. Questão de... Ah não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu que deixei aqui, não tinha mexido e não apaguei depois. O esquema abaixo representa o embrião de anfixiose, os números se referem, tá? Respectivamente a celoma e a mesoderme. Vamos ver número 1 celoma, não, número celoma, tá? Toda essa cavidade que está aqui, tá? Então a estrutura de número 3 é a celoma, tá? E a mesoderme, então, vai ser essa partezinha interna aqui, que é a número 4. Então a alternativa correta, letra D. Questão de número 10, eu tenho: os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de ovo capaz de se desenvolver fora d'água. Isso a gente viu no ano passado. Os primeiros vertebrados a conquistar de maneira definitiva o ambiente terrestre, uma vez que tem a pele totalmente impermeabilizada através de placas córneas, plastrão e escamas, e também agora um ovo que tem uma película que tem capacidade de não se desidratar. Então aqui ele está falando dos primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, que são os répteis. Tá? Questão 11. Um dos caminhos escolhidos pelos cientistas que trabalham com clonagem é o desenvolvimento de humanos, a clonagem terapêutica. Tá? Vamos direto. Quanto a esse aspecto, as células-tronco podem ser comparadas às células de embriões, enquanto estas se encontram na fase de... Se é a fase de embrião, está na fase de mórula. Questão 12. São tecidos originados da mesoderme. Lembrando, músculo e tecido conjuntivo são mesoderme, ok? Cartilagem, tá? É tecido conjuntivo, tá bonitinho. Sanguíneo é tecido conjuntivo, tá bonitinho. Tecido nervoso, não. Tecido muscular tá bonitinho. E a epiderme também tá fora, tá? Eu tô com esses aqui, vamos lá. Cartilagem, eu tenho epiderme aqui, tirei fora. Vamos testar a segunda aqui, ósseo tá bonito, ósseo também tá bonito. Vamos na sequência, a letra A a gente eliminou, tá? Vou tirar ela fora. Cartilagem também é tecido conjuntivo e muscular também é tecido conjuntivo. Essa aqui tá bonita e essa aqui caiu fora por causa da epiderme. Ficamos então com a alternativa B de bola. Questão de número 13. Num texto sobre a embriologia de vertebrados, o tipo de blástula estudado é referido como blastocisto. Isso indica que o termo em questão refere-se à blástula que aparece em... Resposta correta aqui, ela vai aparecer em mamíferos, tá? Número 14. Um feto de cão teve malformação da medula espinhal. Se ele teve uma formação da medula espinhal, é correto afirmar que houve problemas no desenvolvimento embrionário da ectoderme, tá? Por causa que vai ter lá a formação da medula espinhal. Então, a questão aqui, o que protege ela tem a função, tem a produção a partir da ectoderme. Questão de número 15. Analise as afirmações relacionadas ao estudo dos anexos embrionários. Eu não vou ler tudo isso aqui para a gente não perder tempo, tá? E fico depois aberto para dúvidas de vocês, mas é que todas elas estão corretas. Questão 16. Ao necropsiar um feto humano de 4 meses, foram identificadas atipias na formação de células musculares, neurônios e hepatócitos. É correto afirmar que houve problemas, respectivamente, no desenvolvimento dos seguintes folhetos: mesoderme, ectoderme e também a endoderme. Essa aqui é a alternativa, bonitinha, já é a letra A.
Questão de número 17. Deixa eu localizar ela aqui. 17, a figura abaixo representa alguns estágios da ordem de desenvolvimento embrionário humano. Tá? Então, tá todas as sequências, número 1, número 2, 3, 4, 5 e a alternativa 6. A alternativa aqui, então, em relação à figura, é incorreto afirmar. Vamos ver. Os estágios 1 e 2 representam a sequência inicial do desenvolvimento embrionário que ocorre na tuba uterina. Pum, pum. Beleza. As primeiras clivagens, as primeiras divisões celulares. Essa número 1 está correta. Até o estágio 4, os blastômeros ficam unidos frouxamente e a partir daí estabelecem contato mais íntimo, formando a mórula que está no número 5. Tá bonitinha, tá tranquila, segue a baile. Letra C, a blástula, que está no estágio 6, é delimitada por uma camada de células que normalmente se dividem para formar os gêmeos dizigóticos. Nada a ver, é para marcar a incorreta, então essa C está linda para ser marcada, está horrível na leitura. A 18. A figura a seguir representa o ciclo de vida de um sapo, da fertilização ao estágio adulto. Então está aqui todo o estágiozinho que ele teve até sofrer inclusive a metamorfose. Assinale novamente a incorreta. Tá? 5. Apresenta os estágios de pré-adulto, os quais possuem respiração pulmonar. Olha só, gente, conteúdo do ano passado, não tem nada a ver com embriologia. Quando ele está na fase de girino, ele tem respiração branquial. É para marcar incorreta, então ela está incorreta por causa disso. Questão de número 19. Eu tenho ali toda uma sequência, então, de 4 tipos de segmentações: holoblástica, igual, desigual, meroblástica discoidal e meroblástica superficial. Vamos lá. Ovos, obviamente, holoblástica com pouco vitelo e esses aqui com grande quantidade de vitelo. Assinale as alternativas que contêm as 4 associações corretas. Número 1 para inseto, já está fora. Número 1 para anfíbio, também está fora. Número 1 para mamífero, tá lindo e tá maravilhoso. Número 1 para réptil também tá fora. Então vamos ver aqui, ó, mamífero. O número 2 desigual para anfíbio. O número 3 seria uma meroblástica discoidal para réptil. E o número 4, uma segmentação superficial para inseto. Alternativa correta, letra C. Vamos às questões discursivas, tá? Se der tempo da gente fazer, porque para não ficar muito longo. Questões discursivas.